especial da ASAB, que através do Comitê de Educação Ambiental propôs uma série de atividades entre mais de 20 instituições para falarmos sobre as espécies ameaçadas de extinção e que estão contempladas no Acordo de Cooperação Técnica entre a ASAB e o ICMBio. Nós aqui do Aquário de Ubatuba vamos falar sobre o tubarão-mangona, espécie Carcharis taurus, também conhecida como cação-mangona, tubarão-touro ou tubarão-cinza. Nós também somos o padrinho dessa espécie, atuando na conservação e através de estratégias de educação e pesquisa. Os tubarões são peixes de esqueleto cartilaginoso que habitam águas costeiras e oceânicas, da superfície ao fundo, em praticamente todos os mares e oceanos. São animais topo de cadeia, sendo responsáveis pelo equilíbrio dos mares. Os tubarões são muito mais antigos que os primeiros dinossauros e sobreviveram aos eventos de extinção em massa que quase varreram toda a vida do planeta. Atualmente, são conhecidas cerca de 500 espécies ao redor do mundo. Destas, 89 possuem registro no litoral brasileiro. No Brasil, 33% das 145 espécies de elasmobrânquios, grupo que compreende os tubarões e as raias, correm risco de desaparecer. No mundo, o percentual estimado é de 25% das espécies em risco. O tubarão-mangona é uma grande espécie laminiforme de ampla distribuição em águas tropicais e subtropicais dos oceanos Atlântico, Mediterrâneo, Índico e Pacífico, podendo ser encontrada tanto em áreas costeiras como em alto mar, com exceção do Pacífico Oriental. Podem atingir entre 2 a 3,3 metros e o maior peso registrado para a espécie foi de 158,8 kg. Aqui no Brasil, está restrito à costa sul-sudeste, principalmente entre o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro, associados à faixa costeira, podendo habitar partes rasas e intermediárias. Possuem hábito noturno e podem viver solitários ou formando agregações de indivíduos. Atualmente, se encontra listado como vulnerável na lista da IUCN, sendo, portanto, indispensável sua preservação. Infelizmente, pelo aumento de práticas pesqueiras, em 40 anos, 90% da população de mangona desapareceu. Os tubarões, de forma geral, enfrentaram todos os tipos de ameaça que surgiram, exceto uma, o ser humano mal informado. Por isso, hoje eles estão correndo risco de desaparecerem. Entre 70 e 100 milhões de tubarões são mortos anualmente, e a eles só resta nosso poder de escolha. E por isso estamos aqui, para falar um pouco mais sobre este fantástico animal e as instituições que trabalham pela conservação deles. Os aquários e zoológicos desempenham um papel muito importante para ajudar na conservação de animais, atuando como mantenedores de espécies, destino de animais que não podem retornar ao seu habitat natural e sensibilizadores por meio da educação ambiental. E a nossa atividade será um podcast de frente com a mangona. Durante toda a semana, nós abrimos lá no nosso Instagram uma caixinha de pergunta para que nossos seguidores deixassem suas principais curiosidades sobre o nosso trabalho. E hoje, para responder essas perguntas, nossa equipe técnica está aqui reunida. Já vou apresentar para vocês. A Bruna, nossa zootecnista, a Laura é nossa veterinária e a nossa equipe de manejo, que é composta pelo Rodrigo, oceanógrafo, e os tratadores Bruno e Itajubá. E eu que vou falar um pouquinho sobre educação com vocês também. Salve o podcast! Olá pessoal, agora que todo mundo está por dentro dos tubarões, vamos lá? Esse é o nosso podcast de frente com a mangona. A primeira pergunta foi unânime. Todo mundo quer saber, Marília, tem estágio no Aquário de Ubatuba? O Aquário de Ubatuba tem um programa de estágio. Hoje a gente tem convênio com mais de 150 instituições de ensino, mas por conta da pandemia a gente precisou suspender essas atividades. E estamos avaliando aí uma retomada num outro formato, mas a gente vai avisar pelas redes sociais. Então fiquem ligados nas nossas redes sociais. Todo mundo que vê um tubarão se impressiona pelo seu tamanho. E a Ana Carolina perguntou qual é o tamanho e o peso da mangona. Brunita.
Hoje a gente estima que a nossa mangona, né, o bicho que a gente tem aqui, tá com mais ou menos uns 2,17 m, e com essa medida a gente consegue jogar isso numa fórmula e estimar o peso dela, né? Então, o nosso tubarão a gente estima que esteja chegando perto dos 90 quilos. E aí o Bruno vai contar pra vocês como que a gente mede esse tubarão. E aí, Brunão, como que a gente faz para medir a mangona? Então, eu e o Itajubá, nós bolamos um bastão de PVC, que a gente mediu de metro em metro, depois de 2 metros começamos a diminuir de centímetros, né? E entrei dentro do tanque, tentei aproximar mais perto dela com um bastão tipo um L, que pega do focinho na ponta da cauda dela, estimativa a gente chegou a 2,17. Ah, muito legal. Então, já a gente volta pro Brunão, que é ele que mergulha, como vocês já puderam ver. Mas vamos saber um pouquinho mais sobre a mangona. Desde quando ela está aqui no aquário? O aquário de Ubatuba tem registros de mangona aqui no nosso espaço desde 2009. Esse é o terceiro indivíduo que a gente tem aqui. A Valente, precisamente, está aqui desde 2014. Então, já que a gente falou da mangona aqui no aquário, o Daniel, ele fez uma pergunta e ele quer saber de onde vem a água do tanque. Essa pergunta o Rodrigo pode responder pra gente. A água que a gente usa no tanque da mangona vem do mar. A gente tem uma captação de água que bombeia água para cá numa cisterna. A gente trata ela, né, filtra para tirar qualquer tipo de partícula, ozônio, para esterilizar ela, daí distribui nos tanques. Mas também tem muita gente que acaba usando sal artificial, que nem no aquarismo, né? Mas daí vai toneladas de sal por... Bem legal. Então, já que a gente falou um pouquinho sobre a importância da água, né? Fizeram uma perguntinha aqui. Quais os parâmetros são analisados na água? Bom, a gente mede alguns parâmetros físicos e químicos. Dos físicos, a temperatura, salinidade, pH, oxigênio dissolvido. E dos químicos são alguns compostos nitrogenados que são produtos metabólicos dela, assim, dos próprios peixes, que acabam sendo tóxicos para os peixes. Então a gente sempre tem o controle deles para manter num nível ótimo, aceitável. Bem legal. Então a gente viu que a qualidade da água é muito importante para o bem-estar animal. E a próxima pergunta é como ocorre a limpeza do tanque. Também está muito associado a essa questão. Brunão, responde aí pra gente. Então, eu mergulho no tanque mais ou menos 2 vezes por semana para fazer a limpeza do visor e tirar as sobras de comida que acaba sobrando no fundo, né? Eu uso o método de uma redinha para tirar sujeira mais física e sifão para tirar partículas menores, para melhorar também na qualidade de água que o Rodrigo faz. E como que é esse sifão? Conta um pouquinho pra gente. A gente usa aqui mais por gravidade, alguns a gente usa por método de bomba, um tipo de cano, normalmente os aquarismos devem ter, tipo sifão, para não puxar o substrato, e sim as partículas mais leves. Eu já, quando eu tipo chego aspirador aqui... de pó. Isso, eu ia falar isso. Quando eu chego aqui na aquário, às vezes eu vejo o Brunão, parecido com um aspirador de pó, é bem legal. Então, já que eu tô falando aqui com o Brunão, a Bruna, ela quer saber como foi o seu primeiro mergulho com a mangona. Então, meu primeiro mergulho com a mangona, que na verdade foi um pouco meio assustador, na verdade, eu tinha medo, né? E até hoje, de vez em quando, eu sinto os receios de entrar no tanque, mas eu tive medo de entrar no tanque. Sim. Mas depois que eu entrei, ainda me acalmei, mas até hoje ainda tenho um pouco desse receio. Não por ela representar medo, eu acho que é de qualquer tipo de tanque. Na verdade, que nem todo mundo fala, se você tem um pouco de medo, você tem segurança. Com certeza. A próxima pergunta é para a Bruna. E o que uma zootecnista faz no aquário? No aquário, de forma geral, né, o zootecnista pode estar trabalhando tanto com a nutrição, com o cultivo, com a reprodução, com a produção de alimento, mas pro tubarão em si, né, que é um bicho que a gente não tem um manejo tão intensivo, a gente acaba restringindo isso só à nutrição mesmo. Certo. A próxima pergunta também vai para você, que é como que faz para definir a dieta da mangona? A gente pode definir a dieta de um animal, né, pelo peso metabólico dele, né, então estimar o quanto que ele precisa de energia, que é o principal básico que a gente tem. Para peixe a gente tem bem pouca informação, né, de necessidade de vitamina, de proteína, de lipídio.
Então a gente acaba sempre se atendo ao que o bicho come na natureza, né, a dieta natural, e ao peso metabólico dele para a gente tentar estimar quanto ele precisa de alimento. E o que ele come? Basicamente peixe. Então, Certo. A Renata, ela quer saber se ela tem uma espécie de peixe preferida. assim como a maioria dos bichos, né, o tubarão ele gosta de um peixe mais gordinho. Então mesmo que no caso da mangona não faça parte da dieta natural um peixe com teor de gordura tão alto, a gente vê que ela prefere, né? Se a gente colocar uma sardinha e um peixe mais magro, ela sempre vai preferir o peixe mais gordinho. Ah, espertinha a nossa mangona, né? O Itajubá, ele alimenta a mangona. E o Renato, ele quer saber, Itajubá, quantos peixes ela come? Geralmente de 5 a 6 peixes, 3 vezes por semana. E como que ocorre essa alimentação? Então, tem uma vara de PVC que foi feita pelo Brunão antigamente. A gente coloca o peixe na ponta da vara e leva até a boca dela. Ah, certo, legal. Outra perguntinha agora da Thaís. Ela quer saber quantas vezes por dia ou por semana a mangona come? São 3 vezes por semana. 3 vezes por semana. Só complementando o que o Itajubá comentou, né? A gente tem estimado mais ou menos a quantidade de peixe, mas quando a gente vê que ela está muito ativa, que ela está querendo um pouco mais, a gente não limita também, né? Justamente para ter um equilíbrio no ecossistema, evitar a predação. E a gente também tenta sempre condicionar ela comendo um ponto fixo. Então, por exemplo, a gente precisa vitaminar ela, né? Fazer alguma medicação que ela vai falar para vocês mais pra frente. É interessante que o animal venha até nós, né? Para que a gente consiga condicionar ele a estar se alimentando num ponto só. Ah, muito legal. Então, como a gente já viu um pouquinho sobre o manejo, um pouco sobre a alimentação, agora a gente vai com a nossa doutora. Laura, quais são os maiores desafios de uma veterinária de tubarões? Bom, eu acho que diferente do que todo mundo pensa, não é o fato de ser um animal considerado, entre aspas, agressivo, né, o que todo mundo pensa. A gente tem uma piada interna entre os veterinários que quem já teve que fazer manejo de gato faz manejo de qualquer outro animal por aí. Eu acho que as dificuldades mesmo são por conta do tamanho, né, geralmente são animais bem grandes, o porte bem grande, então é sempre um grande evento, a gente precisa estar sempre muito bem equipado. Cada um precisa saber muito bem qual é a sua função ali dentro na hora do manejo, para que tudo ocorra realmente bem. E acho também que o outro ponto principal é a falta de informação que se tem hoje em dia, né? Muito pouco se é divulgado, na literatura a gente tem muito pouco de informação sobre esses animais, então a gente acaba não tendo parâmetros do que é normal, né? É por isso que é importante a gente estar sempre fazendo os check-ups aí, fazendo as anotações de todas as informações que a gente tem sobre os nossos animais em cativeiro, né, sobre cuidados humanos, para a gente poder criar realmente um banco de dados e a gente poder estar publicando, poder estar divulgando, justamente para compartilhar a informação, né. Acho que a Marília pode falar um pouco, acho que esse é o papel que a gente exerce, né, zoológicos e aquários, em questão de conservação, em questão do nosso indivíduo servir como informação para toda uma espécie. Sim, com certeza. Aqui, apesar que a Laura falou dessa postura assustadora, o nosso papel aqui como aquário é justamente tentar desmistificar isso. O tubarão é um animal de topo de cadeia, ele já tem essa característica de ser um predador dentro do ecossistema dele, mas na verdade nós somos muito mais uma ameaça para esses animais do que eles para nós. E nós aqui no aquário falamos muito sobre uma questão que poucas pessoas sabem. Apesar de estar numa cidade litorânea, onde a chance aqui também de encontrar uma mangona ela existe, porque ele faz parte desse ecossistema, dessa região sul e sudeste do Brasil, né? E Ubatuba está aqui no sudeste de São Paulo, no estado de São Paulo, e tem muito consumo de um prato que poucas pessoas sabem que é o cação. O cação é o tubarão. Então, 70% das pessoas não sabem que se você está consumindo esse petisco lá na praia, você pode estar consumindo um tubarão ou uma raia também. E muitas vezes, quer dizer, todas as vezes, porque nós não temos uma legislação específica no Brasil, você não sabe que espécie de animal você está consumindo. Então, você pode estar consumindo a mangona, que é uma espécie ameaçada de extinção, que hoje ela está na lista vermelha dos animais ameaçados. Tem uma legislação específica, que é a portaria 445, que também eu coloco como um animal ameaçado. E o fato de não haver essa legislação, você pode contribuir para a extinção desses animais.
também tem um dado muito surpreendente, que é que em 40 anos, 90% da população de mangona diminuiu. Então isso é muito grave. Sendo um animal que é essencial para manter a saúde dos oceanos, acho que a gente pode fazer a nossa parte aí e repensar um pouquinho o nosso consumo. Com certeza. Ontem eu e a Bruna a gente estava lendo, né, e a gente até se assustou com alguns relatórios da FAO. O Brasil, ele hoje, na última década, ele se configura como o maior importador de carne de tubarão do mundo. Exatamente, nós somos os maiores consumidores. E o 11º maior provedor dessa carne, né, então é uma situação que a gente realmente tem que se atentar. Com certeza. E aqui nós fazemos diversos trabalhos, a gente vai disponibilizar também aí para vocês, no anexo lá no site da ZAB, alguns jogos onde a gente tem o jogo do tuba, tem um circuito, então são atividades que a gente faz com as crianças justamente para isso, para desmistificar essa figura de vilão do tubarão, informar que nós somos muito mais vilões do que eles e que eles são animais essenciais para a nossa existência. Sim, Vai perfeito. ter várias atividades lá depois para vocês compartilharem e fazerem em casa. Certinho. Pessoal, vocês viram então que a mangona é super importante para o nosso ecossistema, para a nossa vida, né? E só mais algumas perguntinhas para a Laura, tá? Laura, por ela ser feia, o manejo é mais fácil? Bom, primeiro, como a gente sabe que ela é uma fêmea, né? Eu acho que às vezes tem bastante essa curiosidade, né? Tanto as raias como os tubarões, eles têm uma estrutura que, na verdade, elas se desenvolveram das nadadeiras anais, que a gente chama de claspe. Então, o clasper, ele vai estar presente nos machos, é bem visível, né? A olho nu, então qualquer um pode identificar, né? São duas estruturas ali próximas da cloaca. E isso determina que é um macho. A nossa, no caso, não tem. Então, se vocês virem aqui ver ela, vocês não vão ver esse clasper. E por isso que a gente sabe que ela é uma fêmea. E quanto ao manejo, eu acho que não tem tanta alteração, né? A gente comenta mais que na época reprodutiva tem que se tomar um cuidado maior com essas fêmeas, porque elas sofrem mordidas dos machos, né? Um chega pra cá, assim, pra ficar bem junto, pra facilitar a cópula. É um evento que ocorre naturalmente na natureza. Naturalmente na natureza, ótimo. E é bem perfeito, assim, a natureza, porque algumas espécies de fêmeas, elas têm, inclusive, a camada epidérmica mais espessa do que dos machos, justamente como uma adaptação a essas mordidas que elas recebem. Mas em cativeiro a gente tem sempre que se atentar para se essas mordidas não vão evoluir para um quadro mais grave, né? Então eu acho que esse talvez seja o ponto mais importante. Ainda tem uma perguntinha para Laura. Quais as principais doenças desses animais, Laura? Então esses animais são tidos como verdadeiras fortalezas, né? Eles têm uma história de desenvolvimento bem longo, assim, evolutivamente falando, né? Desde o período devoniano, então desde bem antes. Mas tem alguns registros na literatura aí de processos de enterolitias e de prolapso estomacal pelas fendas branquiais, de tumores, bócio. Eu acho que o mais comum são as deformidades na coluna. Certo. Ainda tem mais uma, tá, Laura? A Isabela, ela quer saber. A mangona toma remédio igual ao humano e como acontece essa medicação? Na verdade, todos os bichos, né, de forma bem similar a nós, enfim, nós somos animais também, né? Mas todos os animais que a gente tem aqui no aquário, de forma muito similar. Às vezes a gente usa, inclusive, algumas composições que são apresentações humanas, né? E a forma como a gente dá é por meio de injeções ou via oral, por isso, na hora que a gente fala da alimentação, né? Citou-se a importância do condicionamento do animal, ele estar apto a vir comer numa lança ou num ponto específico. Isso tudo favorece também a possibilidade de a gente colocar, por exemplo, uma droga, uma medicação na alimentação e fornecer para esse animal. Legal, muito interessante, né, gente? Nosso podcast está chegando no final, mas ainda a última pergunta. A Marília falou um pouquinho sobre isso, mas só para a gente retomar um pouco. Tem mangona nas praias de Ubatuba, Marília? Olha, infelizmente a chance da gente encontrar está bem diminuída por conta do que a gente conversou sobre as ameaças à espécie. Mas sim, é possível porque, como eu disse, nós estamos dentro dessa região de ocorrência da espécie no litoral, no Oceano Atlântico, que é sul-sudeste. Inclusive eu estava até lendo sobre os últimos registros de mangona, que eu encontrei uma reportagem. Eu não sei se tiveram outros registros, mas pelo menos na mídia foi esse o último, que foi em 2018,
uma ocorrência na Praia Grande, no município de Praia Grande. Então não aqui necessariamente em Ubatuba. E se vocês quiserem ver uma mangona, a gente está aqui na praia de Ubatuba para conversar com vocês um pouquinho mais também, vocês poderem observar de perto, que apesar dessa cara aí de mal, é um animal dócil e a nossa mascote aqui. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por participar e até a próxima.